Meus irmãos, abra a vossa Bíblia em Salmos de número 1. Bendito o nome do Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. Salmos, capítulo de número 1, versículo de número 1, 2 e 3, a primeira parte. E diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. A igreja repita comigo: pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas vivas. Amém? A igreja pode se sentar. Glória a Deus. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus use o vaso dele nesta noite. Serei bem breve, meus irmãos, porque é um texto conhecido que nós lemos. O livro de Salmos é composto de 150 capítulos para nós, ou 150 cânticos. E quando nós observamos o livro de Salmos, nós entendemos que desde uma criança que sabe ler, até mesmo a uma pessoa, um adulto ou um velho, um ancião, conhece pelo menos um salmo, ou já leu algum salmo na vida. E também nós sabemos que os salmos, ele não fica preso somente na religião cristã ou na religião judaica. Nós sabemos que os salmos, ele é inspirações para várias filosofias, ele é inspiração para várias outras pessoas que também não têm alguma religião ou de outra religião. E os salmos em si, a gente encontra salmos por todas partes. Tem pessoas que têm a superstição de abrir a Bíblia no Salmo 23 ou no Salmo 91 e colocar ele em cima da mesa, e muitas das vezes nunca lê o Salmo, mas só porque o Salmo é famoso, só porque o Salmo, embora ele realmente tenha uma palavra muito poderosa, mas se nós abrimos a Bíblia e colocamos ela em cima de uma estante e passamos perto dela 2, 3, 4 vezes ao dia ou todos os dias na nossa vida, e nós não lemos e meditamos na palavra de Deus, de nada vale, porque a palavra ela é viva, e a Bíblia não é feita somente para ser lida, a Bíblia foi escrita para ser meditada, porque quando nós lemos aqui no primeiro versículo vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí no versículo de número 2 vai dizer: antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui nós podemos observar que este versículo vai trazer para nós uma instrução para as nossas vidas, porque os salmos, ele traz para nós algo para os nossos corações. E nós, quando lemos o salmo, quando estamos felizes, tipo o exemplo do salmo famoso que nós tanto falamos: alegrei-me quando dissermos vamos à casa do Senhor. Os salmos vai trazer, a gente também lê ele quando estamos tristes ou quando estamos passando por uma dificuldade, como os salmos que diz: deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Aqui mostra uma dependência do homem, aqui mostra uma dependência da mulher diante de Deus, porque o salmista diz: se não fosse por Senhor Deus, se não fosse pelo Senhor Jesus Cristo, eu não acordaria mais um dia. Eu sou sustentado pela mão do Senhor, eu sou guardado pela mão do Senhor, eu sou protegido pela mão do Senhor, porque o Salmo 91 também vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, em específicos salmos, nós vamos encontrar vários versículos e que vai nos alertar, que vai nos encher de alegria, que vai tocar os nossos corações, no nosso íntimo e na nossa alma, porque os salmos em si
si não é somente uma leitura textual ou histórica, mas também é o clamor da alma, é o clamor do Espírito que vem de dentro para fora para o homem. Então, quando o homem salmodia, quando o homem canta, quando o homem louva, o homem está expressando para fora aquilo que a sua alma e aquilo que o seu espírito está sentindo. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos observar que todas as vezes que nós estamos frustrados, assim como o salmista Davi estava frustrado no Salmo de número 51, ele percebe que a natureza pecaminosa dele se distanciou ele de Deus, e ele vai dizer da maneira: Senhor, tira tudo de mim, mas não retiras de mim o teu Espírito Santo. Ele estava querendo dizer para mim e para você nesta noite da seguinte maneira: eu posso ter trono, eu posso ter coroa, eu posso ter pessoas ao meu redor que anda pelo meu mandado, obedece às minhas ordens, mas se eu não tiver o Espírito Santo, de nada vale. Eu posso ter tudo aqui na terra, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não tenho nada. De maneira que eu olho para Davi dizendo isso, ele está dizendo: eu não quero ter as coisas, eu quero Deus das coisas, eu quero Deus que fez os céus e que fez a terra, porque Ele é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Pois bem, quando nós lê a Bíblia Sagrada, nos Salmos em específico, nós observamos que o Salmo vai abranger toda a nossa vida. Tem salmos para tudo: alegria, tristeza, morte, casamento e enfim. Mas quando nós lemos o primeiro capítulo, a primeira canção, o primeiro louvor de Salmos, nós agora observamos que ele não vai somente louvar, ele também não vai somente cantar, ele vai agora explicar, ele vai trazer para nós uma comparação entre o justo e o ímpio. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos observar que a primeira palavra dos Salmos vai ser bem-aventurado. Não é mera coincidência, porque quando Jesus começa a pregar em Mateus, capítulo de número 5, do versículo 3 em diante, nós podemos observar que ele também começa no Evangelho de Mateus a sua primeira pregação com bem-aventuranças. Ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurado aqueles que são pobres de espíritos, porque estes verão o reino de Deus. Observa uma mera coincidência aqui, que também não é uma mera coincidência, porque Jesus está dizendo aqueles, ou seja, tem uma separação ali: aqueles que são pobres de espíritos, que olham para si e reconhecem que sem Deus ele não é nada, este herdará o reino do céu, este será enxugado a lágrima dos seus olhos. Pois bem, o salmista também vai começar no primeiro capítulo dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém ao caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Observe comigo, o primeiro versículo, ele vai trazer 3 características que o homem e que a mulher, que o jovem, que as crianças, que o adulto e os idosos têm que preservar e têm que praticar. E esta palavra não é uma palavra dizendo venha do jeito que está, não. Ela começa com não: bem-aventurado o homem que não, ou seja, o Evangelho de Deus, quando nós decidimos viver o Evangelho, viver o cristianismo, andar com Cristo, ele vem atado com renúncias. E quando nós observamos isso, vemos Jesus no Novo Testamento, quando um jovem chega perto dele e fala: o que farei para te seguir? Ele diz: larga todos os teus bens, vem e segue-me. Ou seja, renúncia. E renunciar, nós devemos renunciar não aquilo que nós não precisamos, mas realmente aquilo que nós estamos, aquilo que nós não abrimos mão, aquilo que a nossa carne ama. E perceba bem, porque aqui o salmista vai dizer: não anda segundo o conselho dos ímpios. E quando o salmista Davi, ele vai dizer que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele está advertindo ao justo, ele está advertindo ao crente, ele está advertindo a nós aqui, dizendo que nós não devemos andar com o conselho dos ímpios, porque o justo é sim, sim e não, não. E quando nós olhamos para uma pessoa e olhamos também para nossas vidas e começamos a imaginar e perceber que
estamos nos afastando de Deus, estamos abandonando a obra de Deus, porque a Bíblia diz, ou é de Baal, ou serve o Senhor Deus, ou seja, a palavra de Deus, o caminho de Deus é um só, mas a Bíblia vai dizer que o bem-aventurado justo, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, depois nem se detém no caminho dos pecadores, e depois nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe que são 3 tópicos, são 3 diretrizes, são três advertências que o salmista vai dizer, e as advertências vem dizendo, vai decaindo aos poucos. Primeiro, bem-aventurado aquele que não anda, ou seja, nem sempre está junto, mas é casual, de vez em quando, não tem problema você andar com alguém que fala mal do outro, está tudo bem se eu sou crente e ele está falando mal, de vez em quando não tem como, não tem problema eu estar junto com ele, tem sim, porque bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Uma hora você está servindo a Deus e outra hora você está servindo o mundo, você verdadeiramente não está servindo a Deus, porque Deus é luz e o mundo é treva. Eu nunca vi a treva tomar o lugar da luz, ou seja, as luzes da igreja estão acesas, e observe do teu lado, tudo que você olha você consegue ver, a treva não combina com a luz, e se você anda junto com o mundo, você é uma luz, mas está apagada e está faltando o Espírito Santo dentro de você, está faltando aquele que brilha, aquele que faz brilhar, e muitas das vezes a gente pisa aqui dentro, quer louvar, quer cantar, quer pregar, dizemos que somos crentes, às vezes a emoção sobe e a gente fala, eu vou mudar, mas nós não distorcemos o caminho, nós não convertemos e voltamos no outro dia a praticar aquilo, estamos andando caminhos tortuosos, e caminhos tortuosos é perigoso ter salteadores, caminhos tortuosos é perigoso ter pessoas, assassinos, caminhos tortuosos é perigoso você cair, mas uma coisa eu tenho que dizer aqui nessa noite, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Se eu sou ovelha de Deus, eu não preocupo por onde piso e nem preocupo por onde ando, porque a vara dele e o cajado dele vai direcionar o caminho. Não vai pela cabeça do ímpio, não vai pela cabeça de quem não serve a Deus, vai pela palavra, porque a palavra é o caminho, a palavra é a verdade, a palavra é aquela que liberta e te direciona para o agrado de Deus. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o segundo caminho, ou a segunda diretriz, ou a segunda advertência que o salmista vai dizer é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele está dizendo, aquele que anda, que é aquele que está junto, primeiro você anda, depois você se detém e depois você se assenta. Perceba aqui que é uma decadência. Primeiro, eu ando com ele, mas é só amizade, eu sou crente, eu vou servir a Deus, mas quanto mais você vai caminhando junto, é a coisa que a Bíblia fala, vai se distanciando, o pecado se distancia o homem de Deus, você começar a se contaminar, você começar a misturar com aquilo que não é de Deus, isso automaticamente vai tomando o tempo que você lia a Bíblia, hoje você já não mais começa a ler, se você lia 10 versículos, amanhã você vai ler 9, porque quando nós olhamos, quando nós vemos uma novidade, nós ficamos fitados ali, e a novidade, ela sempre vai distrair o homem, mas deixa eu te falar, as boas novas é a palavra de Deus. Quer se distrair? Distraia lendo a Bíblia, distraia orando, distraia jejuando, distraia pregando o Evangelho, distraia dizendo que Jesus salva e que Jesus Cristo. Larga a mão daquilo que distancia você de Deus, larga a mão daquilo que não te tira o tempo, que tira o teu tempo em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, porque quanto mais você se afasta de Deus, mais você está caminhando por trevas, e a Bíblia diz que um abismo vai gerando outro abismo, e quanto mais você vai caminhando para a escuridão, mais longe de Deus você vai ficando. Mas eu quero te falar,
se afastando, mas o pai está na casa de braços abertos. Volte para casa, meu filho. Volte para casa, meu filho. Volte para casa, minha filha. Aleluia! Oh, aleluia! E não é somente voltar para casa, porque estar na casa e não ser íntimo do pai não adianta nada. Estar dentro da casa e estiver dormindo não adianta nada. Vai ao ponto do abraço de Cristo. Vai aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quer ser amado? Quer ter mais intimidade com Cristo? Quer ver os céus abertos sobre você? Chega perto de Cristo. Porque quanto mais próximo de alguém você é, mais íntimo você é dela. E quanto mais íntimo você é dela, mais você conhece. E quanto mais você conhece, mais confiança você tem e a pessoa tem em você. E eu quero te dizer, você quer ver o operar de Jesus na tua vida? Larga de andar no caminho dos pecadores. Larga de se assentar na mesa dos pecadores e ter conselho junto com os ímpios. E se assente. Hoje é noite de você colocar a mão na consciência e pensar: qual é as minhas amizades? Esta amizade, depois que entrou na minha vida, está me levando para os pés de Cristo ou está afastando dos pés de Cristo? Hoje é noite de você observar para o seu coração e dizer: aquilo que eu pratico, aquilo que eu ando fazendo, isto está me fazendo ser justo diante da presença de Deus? Será que eu serei bem-aventurado diante da presença de Deus? Pois bem, o salmista Davi, ele vai dizer: ei, Meu Deus! antes tenho prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. No segundo versículo nós podemos observar que depois que o salmista adverte aquilo que o justo não faz, deixa explícito para nós aquilo que o justo não faz, ele agora vai falar aquilo que o justo faz. E quando nós observamos isso, ele vai dizer: antes tenho prazer na lei do Senhor. Antes tenho prazer aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aonde que ele medita de dia e de noite? Pois bem, no Antigo Testamento, lei era a palavra de Deus, chamado também de Torá ou os Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era a palavra de Deus. Mas para nós que estamos aqui nesta noite, este versículo deve ser aplicado nas nossas vidas, porque a lei do Senhor também, a gente pode falar que ela é a palavra. A lei é a palavra, e a palavra, ela deve ser seguida. E quando nós observamos isso, nós podemos observar que a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele é a palavra. Jesus Cristo, ele é o verbo. Jesus Cristo, ele é aquele que veio para cumprir a lei. Ele é aquele que a lei testificava. Ou seja, Davi, quando disse isso, ele está dizendo: antes tenho prazer na lei do Senhor, antes tem prazer no Evangelho de Cristo, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está dizendo: aquele que se alegra, aquele que se exalta, aquele que glorifica, aquele que adora a Deus por causa que a palavra direcionou ele a adorar, este também medita na palavra de Deus de dia e de noite, de dia e de noite. Aqui está um ponto, ou seja, nós viemos aqui neste culto, ou nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e esta palavra, ela deve estar gravada na tua mente, não só entrar pelo ouvido e sair no outro, ela deve vir na sua mente e descer para o teu coração, e durante toda a semana você meditar na palavra de Deus, porque hoje em dia, e nós infelizmente, isso está sendo tão atual nos nossos meios, porque choramos na presença de Deus, nós até pulamos na casa de Deus, nós até levantando a mão, nos emocionamos, rodamos, profetizamos e cantamos na presença de Deus, e nós olhamos para o irmão e dizemos: nossa, está sendo forte, mas quando saímos do outro lado ali, esquecemos a palavra de Deus, esquecemos o que o pregador falou, esquecemos o que nós viemos fazer aqui, e esquecemos de praticar. Agora, desculpa meus irmãos, agora Davi, ele vai dizer: antes tem prazer na lei do Senhor, ou seja, aquele que tem prazer, ele se apraz para aquilo
eu, ou seja, ele diz, eu sinto em paz quando estou na palavra de Deus, e na palavra de Deus eu medito de dia e de noite, de maneira que Davi está dizendo, eu na palavra do Senhor Deus, na palavra de Deus, eu vivo dia e noite, e me questiono muitas das vezes. Agora vai uma pergunta para a igreja: quando você vai praticar algo, quando você vai fazer alguma coisa, você já perguntou se a palavra de Deus aprova? Você já perguntou se Jesus Cristo aprova aquilo que você vai fazer, ou aquilo que você está praticando? Porque a palavra de Deus é o nosso manual. Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você quer ir para o céu, você tem que passar por Jesus. Se você quer ir para o céu, você tem que estar enquadrado na palavra. Porque João, capítulo de número 1 e versículo de número 1 vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João estava falando de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. E agora em João 14, Jesus vai afirmar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E uma pergunta que eu quero dizer, fazer para os irmãos: você está andando junto com Jesus? Qual é o caminho que você está andando? Qual é o caminho que você está trilhando? Você está sendo cuidado e levado pelas mãos do pastor, porque é o pastor que sabe o caminho, é o pastor que sabe fazer voltar de volta, porque a ovelha sozinha, ela não vai encontrar o caminho do aprisco, porque a sua ovelha sozinha, ela é cega, e é necessário que o pastor vai batendo o cajado no chão, e ela vai ouvindo, porque a ovelha é cega, mas ela é boa de ouvido, e quando ela é boa de ouvido, ela vai ouvindo. O pastor bateu o martelo, bateu o cajado aqui, então vou virar para a direita. O pastor bateu o cajado continuamente em linha reta, então eu vou continuar caminhando. A ovelha, ela por si só, ela não encontra o caminho, porque ela é cega, ela tem pouca visão. Mas se ela estiver junto e perto do bom pastor, o bom pastor vai direcionar a ovelha até chegar dentro do aprisco. E eu quero te dizer uma coisa: o bom pastor está aqui nesta noite. O bom pastor é o Senhor Jesus Cristo, e ele está dizendo, se você quer me seguir, larga tudo para trás e ouve a minha palavra, porque a minha palavra, ela trabalha de dia e ela trabalha de noite. A minha palavra, ela trabalha de dia e ela trabalha de noite. Ou seja, você dormindo tem que estar na palavra, você acordando tem que estar na palavra, você trabalhando tem que estar na palavra, você estudando tem que estar na palavra, você no Instagram, você nas redes sociais, você deve seguir a palavra, porque você, se não estiver seguindo a palavra, você está andando por caminho tortuoso. Mas eu quero te dizer, o Senhor Jesus Cristo, ele está aqui nesta noite dizendo, ovelha, volta para mim, ovelha, volta para mim, ovelha, volta para mim, volta a ter mais intimidade, aproxima-se mais de Cristo, aproxima mais do Senhor Jesus Cristo, se aproxima de Deus, porque quando você chega perto de Deus, aquilo que está embaraçado na sua frente, não se preocupa, porque o oleiro, ele está voltando. Se aquilo que está embaraçado na sua frente, você não vê o caminho, você não vê saída, não se preocupe, porque o bom pastor, ele tem um cajado, e se o mato está muito alto, ele dobra com o cajado, e se você já está desesperado, ele diz, não se preocupe não, porque eu vou cuidar de você. A minha palavra, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela vai te guiar a partir de hoje. A palavra do Senhor Deus, Glória a Deus. é a palavra de Deus que nós devemos seguir. O justo, ele é comparado como uma árvore, por quê? Porque a árvore aqui no versículo diz que ela é plantada junto ao ribeiro de águas. E se ela é plantada junto ao ribeiro de água, porque a raiz vai se direcionando para a água, ou seja, quanto mais profundo for a raiz, mais perto da água está. E uma coisa para finalizar, Jesus disse, se tu soubesse o dom de Deus, e quem te pede água, é você que lhe pediria água, e ele te daria águas vivas, águas que jorram para a eternidade. E no capítulo 7 de João, Jesus vai dizer, eu sou a água, e aquele que tem sede, vem até mim e beba, e dele jorrará rios de água
sei do jeito que está a tua vida nessa noite. Oh, aleluia! E nem é essa palavra que eu ia trazer. A minha cabeça estava latejando até eu pegar o microfone. Mas se Deus deu essa palavra é porque Ele tem direcionamento aqui nessa noite. Glória a Deus! E não pense que a palavra não é para você. Porque a igreja, algumas pessoas da igreja estão vivendo a síndrome de que ele é mais santo do que o outro. A palavra só atinge o vizinho, não atinge ele. Deixa eu te dizer, a chuva está caindo no teto de todo mundo nesta noite. E você pega a palavra, medita na palavra e pergunta: será que eu estou sendo justo diante da presença de Deus? Ou será que eu estou sendo ímpio? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é aquele que nos direciona. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a palavra. Até hoje eu não sei a vida que você levou. Até hoje você está de terno e gravata, está de saia longa, está com o cabelo bonitinho, maquiagem em dias. Mas uma pergunta eu quero fazer para você nesta noite: como que está a tua vida? Como que está a tua vida com Cristo? Será que você está andando nos caminhos de Deus? Será que você está andando no direcionamento do Senhor Jesus Cristo? E se você olha para dentro de você, é qualquer pessoa aqui. Porque às vezes estar dentro da igreja não quer dizer que é cristão, não. E se você está aqui nesta noite se sentindo, dizendo: eu estou tentando manter a aparência, mas eu não estou conseguindo, Jesus Cristo marcou esse encontro para você aqui nesta noite. Ele marcou esse encontro para você dizendo: meu filho, até hoje você andou em caminhos tortuosos. Meu filho, até hoje você andou em corda bamba. Até hoje você andou indeciso. Mas hoje é dia de conserto. Hoje é dia de aliança. E Jesus está dizendo nesta noite: estou de braços abertos para receber o meu filho de volta, a minha filha de volta aos meus pés. E mediante essa palavra que foi simples, mas veio de Deus, eu queria perguntar se aqui nesta noite tem alguém que quer aceitar ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque nós entendemos aqui nesta noite que a ovelha, ela só anda para o aprisco e é só salva se ela estiver andando segundo a vontade do pastor. Segundo a bondade do pastor supremo, que é o Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo aqui nesta noite? Hoje, a igreja pode glorificar a Deus? A primeira pessoa está aqui na frente. A igreja pode dar glória a Deus? O Senhor Jesus Cristo é aquele que salva. A palavra de Deus, ela penetra no íntimo da alma. Ela toca nas feridas que ninguém sabe. E eu também queria perguntar se aqui na igreja tem alguém que quer voltar para os pés de Cristo. Voltar para os pés do Senhor Jesus Cristo. Porque vir na igreja não quer dizer que está andando segundo a palavra de Deus. Às vezes pode ser costume. E você tem no seu coração que a palavra falou contigo nesta noite, e você diz: eu devo me posicionar diante de Deus, e quer fazer uma nova aliança, reatar a aliança com o Senhor Jesus Cristo. Vem aqui na frente também. Não precisa ter vergonha, não precisa. Não precisa ter vergonha. O Espírito Santo de Deus, Ele vai cuidar, vai sarar as tuas feridas nesta noite. Espírito Santo de Deus, trabalha nesse coração nesta noite. Trabalha nesse coração relutante, nesse coração que está duvidando, nesse coração, Espírito Santo, que está angustiado. Toca, e a igreja pode glorificar a Deus, porque temos mais uma alma diante do altar. A igreja pode glorificar a Deus, porque nós temos mais uma alma diante do altar. A Bíblia diz que nos céus os anjos fazem festa, e nós também devemos glorificar a Deus. A igreja está feliz por essas almas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra
de Deus não volta vazia. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer reatar a aliança com o Senhor Jesus Cristo? Você vem até com a Bíblia, você até levanta a mão para glorificar a Deus, mas só Deus sabe como você está vivendo sozinho, quando você está fora, quando ninguém está te vendo, se você está andando ou não no caminho de Cristo. Jesus está dizendo: hoje é noite de conserto, hoje é noite de eu reatar as feridas. Jesus Cristo está dizendo: a partir de hoje eu quero guiar os teus caminhos e eu quero guardar e curar as feridas do teu coração. Oh, aleluia, glória a Deus. Inclina a sua cabeça, inclina a tua cabeça e a mão estendida para frente, igreja. Inclina a tua cabeça, fecha os olhos, não olhe para a direita nem para a esquerda, fecha os olhos e comece a orar ao Senhor Jesus Cristo. E se você sentir vontade de falar em língua, e se você sentir vontade de glorificar a Deus, não precisa ter medo. Maquiagem daqui a pouco, amanhã você faz outra, daqui a pouco você vai ter que tirar o teu terno, daqui a pouco você vai ter que tirar a tua roupa de trabalho. Então se derrame hoje na presença de Deus. Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, através da tua palavra que foi pregada, Senhor Jesus Cristo, tem duas almas, meu Deus, se rendendo aos teus pés aqui nesta noite, e nós te louvamos e te glorificamos e te exaltamos e te bendizemos, te adoramos porque tu és Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela palavra que o Senhor Deus derramou na nossa vida nesta noite. Meu Deus querido, aqui está essas duas almas, eu entrego elas em tuas mãos. Escreva o nome de cada uma no livro da tua vida, meu Deus, no livro da vida. Venha proteger, meu Deus querido, venha brindar a mente, venha brindar o coração, venha brindar os olhos, meu Deus, venha afinar os ouvidos para ouvir a tua palavra e para ouvir o soar, meu Deus querido, do teu evangelho. Venha transformar de dentro para fora, Espírito Santo, transforma de dentro para fora, arranca aquilo, meu Deus, que somente essas mentes, meu Deus, têm consciência. Venha quebrando um laço, vai quebrando as correntes, meu Deus, que amarraram até hoje, que, Pai amado, com pensamentos de desistir, até mesmo de suicídio na mente. Vai quebrando, meu Deus, essa corrente, vai quebrando esse embaraço, meu Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te glorifico. E muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Glória a Jesus. Glória a Deus.